A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus possa abençoar cada um neste dia, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, amém? Meu nome é Rafael Alves, eu sou da Igreja Assembleia de Deus em Campo Grande, Rio de Janeiro, que tem como pastor presidente nosso pastor Alessandro Malafaia e a sua esposa pastora Aline Malafaia. Eu sou da congregação de Augusto Vasconcelos, também aqui em Campo Grande, Rio de Janeiro, que tem como pastor dirigente nosso pastor Dorico Ribeiro e a sua esposa missionária Nájila Fernandes. Nós estamos aqui, meus irmãos, nesse canal para trazer pré-aulas da Escola Bíblica Dominical, que tem como material de ensino, material de estudo, a revista da editora Betel. E nesse terceiro trimestre de 2025, nós estamos falando sobre Jesus Cristo, o Filho de Deus, a verdade que transforma. Esse material foi elaborado pelo nosso bispo Abner Ferreira e tem nos abençoado durante esse trimestre para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Se você está chegando a primeira vez nesse canal, seja muito bem-vindo. Nosso objetivo aqui é trazer informações para que os nossos professores, junto com os seus conhecimentos e com o auxílio do Espírito Santo, possa dar uma aula mais completa, mais robusta para os nossos alunos. Se você quiser, entre no site da editora Betel e adquire ali a sua revista para que você também possa participar conosco. Hoje nós vamos trazer a pré-aula da lição de número 6 mesmo, que vai falar sobre o grande Eu Sou, as declarações poderosas de Jesus Cristo. Então, nessa lição, nós vamos ver Jesus se apresentando, as declarações que ele faz para definir e para mostrar que ele é Deus, São as declarações que João faz questão de anotar no seu evangelho para que mostrasse como Jesus se apresentava ali como divindade também. Então essas declarações vão mostrar para nós que Jesus ele veio 100% homem e 100% Deus. Então em vários momentos ele vai se apresentar como eu sou para mostrar a sua divindade. Então ele traz como texto áureo João capítulo 8, versículo 58, que vai dizer: disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então você vai ver a mesma expressão que Jesus está usando aqui já no Novo Testamento, a mesma expressão que Deus se mostrou a Moisés lá na sarça ardente, lá quando ainda estava preparando Moisés para tirar o povo do Egito. É a mesma declaração do eu sou. Então você vê a divindade, como Jesus é atemporal, é eterno, como ele se apresenta, ele não muda. A mesma apresentação ele está fazendo aqui agora. Então esses fariseus eles estão ali tentando botar Abraão acima de Jesus, mostrar que Abraão tinha mais intimidade com Deus, e Jesus está falando, antes que Abraão existisse eu já sou. Então está mostrando que Deus é antes da eternidade, ele é um Deus autocriado. Então aqui Jesus está defendendo a sua divindade, E aí aqui na verdade aplicada, o nosso comentarista ele vai dizer, Jesus Cristo é o Filho de Deus enviado ao mundo para oferecer salvação a todos que creem nele. Além de redimir, ele também sustenta e supre as necessidades daqueles que caminham com ele. Então aqui, meu irmão, essa expressão eu sou está mostrando para nós que Jesus é completo e suficiente para o homem, para a humanidade, porque ele cuida do espírito, da alma e do corpo. Tudo que você precisa, Jesus é definido por essa expressão eu sou. Se você precisa de salvação, você olha para a expressão, vai estar eu sou. Se você precisa de libertação, você vai olhar para a expressão e Jesus está dizendo eu sou. Se você precisa ir morar para o céu, Jesus está dizendo eu sou. Se você precisa de cura, eu sou. Você precisa de providência, eu sou. Se você precisa de completar o vazio na sua alma, eu sou. Então Jesus está mostrando aqui que ele é completo. Essa é a grande verdade dessa expressão que Jesus usa para se apresentar. Deus, ele é completo, meu irmão. Jesus Cristo é completo.
tudo que o ser humano precisa está em Jesus Cristo. Não precisa buscar em outro lugar, não existe mediadores, não existe ajudadores, auxiliadores de Jesus, não. Ele é completo para salvar, curar, libertar, para trazer plenitude à vida do ser humano. Quem busca alguma outra coisa fora de Cristo não vai alcançar e vai acabar trazendo prejuízos para a sua vida. Então, destaque isso para o seu aluno. Essa expressão é a expressão plena do que nós precisamos entender de Cristo. Tudo que nós precisamos, tudo que o ser humano necessita, Jesus Cristo é. Por isso ele define como eu sou. Bem, então destaque isso para o seu aluno. Texto de referência, ele vai trazer João, capítulo 6, verso 35, 48 e 51, João 8, 12 e verso 58 e João 11, 25. Em todos esses versículos, Jesus vai se apresentar. Eu sou o pão da vida, eu sou o pão vivo, eu sou o pão que desceu do céu, eu sou a luz do mundo, eu sou a ressurreição e a vida. Então Jesus ele dá a declaração de eu sou e faz essas metáforas para completar a declaração, para que você entenda, como eu falei no início, que ele é completo em tudo. Tá com fome? Ele é o pão da vida. Tá morto? Ele é a ressurreição. O que você precisa, eu sou. Então tudo está aqui. Você está nas trevas, ele é a luz. Então tudo que você precisa, Jesus Cristo é. E aí daqui, nesse texto, a gente fecha já a ideia de toda a lição. Jesus se apresenta como eu sou, para mostrar que ele é completo e suficiente para todas as necessidades do homem, sejam espirituais, sejam emocionais ou sejam físicas. Tudo Jesus Cristo é, e somente ele e somente nele nós encontraremos tudo que nós precisamos. Então destaque isso para o seu aluno. No capítulo 1, ele vai falar a divindade de Jesus, né? Essas expressões mostram, definem, fazem a declaração da natureza divina de Cristo. Dessa forma, o Filho de Deus se revela que ele tem a mesma autoridade e mesmos atributos do Pai. Ele estava aqui nessa terra e ele estava mostrando para Israel, para aquelas público ali e para nós hoje, nos dias de hoje, que ele e o Pai é um só. Por isso, ele tem as mesmas características, as mesmas autoridades que o Pai que está nos céus. Então Jesus está se mostrando aqui a sua divindade. Por isso João, que tem o foco em mostrar a divindade de Cristo, ele está aqui trazendo essas declarações. No tópico 1.1, Jesus se revela ser o Messias, né? Então todas essas expressões são revelações que Jesus está falando e mostrando que tudo que você precisa ele é. Então a primeira revelação, ele vai dizer que ele é o Messias, né? Aquele que veio para salvar, né? Por isso a mulher samaritana vai dizer que sabia que o Messias viria. E quando Jesus ouve isso, ele diz para ela, eu o sou. Então ele está se declarando Messias e por isso nós devemos sempre manter a nossa santidade, sempre manter a nossa adoração, a nossa glorificação, porque ele é o Messias, um dia ele virá para nos salvar, retornará a esta terra, nos arrebatará nas nuvens para poder nos salvar. Então a gente tem que manter a santidade, tem que manter as obediências, porque sabemos que Jesus Cristo é o Messias que veio nessa terra e prometeu que um dia virá nos buscar para morarmos eternamente com ele. Então destaque isso para o seu aluno. No tópico 1.2 ele vai falar, Jesus se apresenta como eu sou, né? Como eu falei no início, ele se apresenta como eu sou porque os fariseus estavam tentando confrontar Jesus, dizendo que Abraão era maior que ele. Então foram perguntar, você é maior do que Abraão? E Jesus não disse, eu sou maior. Jesus disse, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu já sou. Então ele está mostrando que não tem nem comparação, que não está disputando aqui para ver quem é melhor que Abraão. Ele já é antes mesmo que Abraão existisse. Então já está mostrando aqui para os fariseus, para o público ali, que ele se apresenta como eu sou,
para mostrar que ele é tudo e maior que todos, e tudo ele tem proeminência, e tudo que o homem precisa ele é. Então destaque sempre essa expressão eu sou. Depois no tópico 1.3 ele vai falar que Deus se revelou como eu sou, né? E isso já falando lá de Moisés, lá atrás, como eu falei no início. Então você vê que a mesma declaração que Deus fez lá para Moisés, Jesus está fazendo aqui, mostrando que eles são um só, o mesmo formato. E aí aqui Deus está mostrando para Moisés o seguinte, que ele está se revelando total e completamente, mostrando para Moisés que a suficiência há nele. Por isso é que ofende tanto a santidade do Senhor a idolatria. Porque quando você busca em outros lugares, em coisas de pedra, em coisas de gesso, busca em outras pessoas a mediação ou algum tipo de completude das suas necessidades, ofende ao Senhor, porque Deus já está dizendo que Ele é tudo, não precisa buscar em outro. Quando Deus se mostra para Moisés assim, está falando, Moisés, eu sou tudo, eu sou completo, eu sou suficiente. Você vai fazer a minha obra, eu vou estar contigo, e chega lá e se declara assim para ele. O Senhor se apresentou para Moisés na sua plenitude logo de uma vez. Eu sou o que sou. Acabou. Então por isso é que Deus não aceita, você não pode buscar socorro, tentar alguma forma melhorar a sua vida em outros locais, porque tudo que a gente precisa ele é completo, não precisa buscar em outras coisas. Então destaque isso para o seu aluno. E aí a gente fecha o tópico 1, aonde Jesus se apresenta como divindade com essas declarações, né? E aí a gente vai para capítulo 2. Nesse tópico nós vamos ver as metáforas usadas por Jesus para expressar algo em relação a si mesmo, né? Agora ele já vai fazer completar a expressão eu sou, né? Então ele começa a mostrar, eu sou maior que Abraão, eu sou o pão da vida, mostrando que você tem o pão da vida, que vai saciar a sua fome em âmbitos, né, em aspectos que a alimentação terrena não sacia. É o pão que completa a sua vida, a sua alma, o seu espírito, não é somente o pão terreno. Por que Jesus faz essa metáfora? Porque era o que eles estavam acostumados, eles tinham fome, me vê pão, eles eram alimentados, o pão era um dos principais alimentos para eles. Então aquilo ali saciava, mas depois eles tinham fome de novo. E aí Jesus vem com a mesma ideia do pão da vida que completa, sacia, a pessoa não sente mais fome. Porque Jesus está mostrando, eu completo vocês não só na parte física, mas também sou pão que sacia a sua fome nas outras áreas, no espírito e na alma. Então se a pessoa tem um vazio, não adianta buscar em outros lugares. É por isso que o ímpio, a cada vez, ele se perde mais. Porque quando ele tem um vazio sentimental, um vazio emocional, ele vai tentar fechar com as bebidas, com a droga, com a prostituição. E o que acontece? Ele nunca se sacia e ele vai só se afundando naquele pecado ali. Por quê? Quem é o pão da vida que sacia e traz vida para a nossa existência, para a nossa vida viver uma vida em abundância, é somente Jesus. Por isso ele se declara pão da vida. E é interessante que quando ele se declara pão da vida, os fariseus vão confrontá-lo, porque vai dizer, o Senhor multiplicou pão aqui e alimentou 5.000 homens, mas Moisés trouxe o pão e alimentou a multidão toda, o povo de Israel inteiro, durante 40 anos. E aí Jesus está mostrando para ele, eu sou o pão da vida, sou muito maior do que esse pão que Moisés trouxe. O pão, o maná que descia do céu, era um pão exclusivo para alimentar o corpo físico daquele povo que não tinha onde conseguir alimento. Então Deus proveu o sustento físico através do maná. Só que Jesus é o pão vivo que desceu do céu e ele veio para saciar nossas expectativas, nossos vazios, aonde o pão da terra não chega. Veio saciar nossa fome espiritual,
emocional e também física. Então, destaque isso para o seu aluno, que ele está falando para nós, que Jesus está mostrando aqui que ele é o pão muito maior do que o pão do maná que vinha ali no deserto na época de Moisés. E ele é muito maior que Moisés, que ele mesmo é o pão que sacia a vida. Moisés era apenas um instrumento, era apenas um líder que Deus colocou e que recebia de Deus ali as ordens para tratar o povo. Mas Jesus já era o próprio pão da vida. Então ele está se mostrando maior que Abraão, maior que Moisés, ele está se declarando para aquele povo como um Deus, como divindade, como o maior do que todos aqueles ali. Por isso, os fariseus ficavam tão revoltados com Jesus, porque eles achavam que nada podia ser maior do que Abraão, do que Moisés, do que os patriarcas, do que os líderes do povo. Então Jesus aqui está mostrando, sou acima deles, porque eu sou o próprio Deus que tratava com eles. Então, destaque isso para o seu aluno. No tópico 2.2, a luz do mundo, né? Então agora Jesus vai mostrar que ele é a luz do mundo, mais uma vez mostrando que ele é Deus, ele é a verdadeira luz. Também vai chocar, né, os fariseus. Por quê? Porque no Antigo Testamento sempre se associou Deus com luz, né? Nos salmistas ali, o Senhor é a minha luz, o Senhor é a tua luz perpétua, né? O que Jó falou, quando guiado por sua luz, caminhava nas trevas, né? Então você vai ver que os judeus ali, né, eles tinham essa relação direta com Deus sendo luz. E aí Jesus vai sabendo disso e se declara, eu sou a luz do mundo. Então ele está mostrando, está em trevas, quer mudar de vida, quer mudar de situação, somente com Cristo mesmo. Ele é a luz. Quem serve a Cristo e o obedece em espírito e em verdade, não anda em trevas mesmo. Por isso que a gente vê o mundo aí, as pessoas que têm as coisas terrenas, que têm situações boas e acabam se perdendo, caindo no pecado, na prostituição, vivendo uma vida dissoluta, porque eles estão nas trevas, meu. Porque eles não têm a Cristo. E agora, às vezes, quem não tem aquelas coisas todas que eles têm, mas tem a Cristo na sua vida, ele tem uma vida pacata, uma vida sossegada, ele tem paz, ele tem tranquilidade, ele anda na luz, ele não tropeça, ele não cai, né? Então por quê? Porque a luz está iluminando. Agora quem não tem a Cristo anda em trevas, meu, trevas espirituais, trevas emocionais. Isso prende a pessoa e a pessoa está ali caminhando, não sabe para onde e acaba se perdendo, porque ela está caminhando sem a luz. Então destaque isso para o seu aluno. A porta das ovelhas, 2.3, agora Jesus se declara como eu sou a porta das ovelhas, porque a porta era por onde a ovelha passa para entrar no aprisco, para entrar ali aonde o pastor tinha o sustento para ela, aonde tinha água fresca, onde tinha segurança para aquelas ovelhas ficarem no aprisco. Então o que acontece? Jesus está mostrando, eu sou a porta sou eu, a porta completa, não tem chave, não tem fechadura, nada disso, eu já sou completo. Então eu sou a porta que abre aquelas pessoas que creem em mim, eu abro e deixo elas entrarem aonde? No aprisco, que é o reino dos céus. Então, meu irmão, não há auxiliadores, não há complemento. Jesus é a porta, é o caminho, é tudo, é a ressurreição e pronto. Aí você vai ver o que os espíritas falam lá, os que seguem Allan Kardec trazem uma heresia terrível, onde eles vão dizer que Jesus é a porta e Allan Kardec é a chave. Isso é totalmente antibíblico, heresia, doutrinas de demônio, porque Jesus é a porta completa, meu irmão. Nessa porta não tem chave, não tem fechadura, porque se tiver a chave, ele mesmo já é a chave, como ele diz que é a chave de Davi, que ele abre e ninguém fecha. Mas aqui a expressão é uma porta completa, que ele abre para quem crê e fecha para quem não crê. Então não caia nessa heresia que precisa de um auxiliar, de um mediador, de um ajudante. Isso não existe na Bíblia. Jesus é completo, ele é a porta das ovelhas, tá, meu irmão? Então destaque isso. Por isso o apóstolo Paulo mais na frente vai escrever
que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é a porta do céu, meu. Ele é o caminho que leva para o céu. Ele é a porta que está na porta do céu. Tudo está em Cristo para que você possa ir morar para o céu. Quando você coloca outra coisa, outra pessoa nesse ambiente, você estraga e não consegue entrar e passar por esse caminho, por essa porta, porque ele é um único. Então, destaque mais uma vez isso para o seu aluno. No capítulo 3, vai dizer: Jesus, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida, a videira verdadeira. Mais umas declarações, né? Mais alguns predicados que Jesus associa à expressão eu sou a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida, e a videira verdadeira. Então, a ressurreição e a vida, ele vai mostrar isso naquele episódio da ressurreição de Lázaro, onde Marta e Maria estão desesperadas, e quando Jesus chega, Jesus diz, ele vai ressuscitar, e elas pensam que é aquela ressurreição completa de toda a humanidade para o juízo final no último dia, mas Jesus está falando, eu sou a ressurreição e a vida, eu ressuscito a hora que eu quiser, eu trago vida para quem eu quero, então agora eu vou me apresentar, não só com palavras, mas com atitude. Ele vai ressuscitar Lázaro para provar aquilo que ele estava falando na prática. Então, meu irmão, muitas das vezes a gente tem perdas, né, mortes na nossa vida, em alguma área, para que Jesus se apresente para nós e diga, eu sou a ressurreição, eu permiti a morte chegar, eu não vim te socorrer enquanto estava doente, como ele fez com Lázaro, mas ele permitiu a morte chegar para que ele pudesse chegar ali e trazer a ressurreição e provar que ele é maior do que a morte, que ele é a vida está nele, aonde ele chega, tudo nasce, tudo ressuscita, tudo volta à vida e vida em abundância, mesmo. Então destaque isso para o seu aluno. Muitas das vezes o Senhor permite a gente passar por algum tipo de morte na nossa vida para que ele possa se apresentar como a ressurreição. Então há esperança para nós. Se você está com alguma área da sua vida em morte, em alguma situação que morreu, que você acha que não tem mais jeito, que acabou, lembre-se disso, quando Jesus chega, ele é a ressurreição e ele é a vida, e ele tudo que está morto volta a viver na presença dele. Então destaque isso para o seu aluno. Além disso, nesse episódio, ele mostra que se compadece de Marta e Maria, porque ele chora e sente a dor dela. Por isso, meu irmão, nós precisamos entender, Jesus vê, Jesus ouve, Jesus sente, e que a gente está passando as nossas aflições, e na hora certa ele vem enxugar as nossas lágrimas, trazendo vida, trazendo ressurreição, né? Ele colhe as nossas lágrimas, e na hora certa ele vai enxugar nossas lágrimas, assim como enxugou a de Marta e Maria, trazendo vida novamente aonde havia morte, tá? Então destaque para o seu aluno. No tópico 3.2, o caminho, a verdade e a vida. Aqui Jesus está mostrando que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida, né? Ninguém pode ir ao céu através de outras pessoas. Não tem mediadores humanos, não tem Maria, não tem Pedro, não tem João, não tem ninguém, não tem Allan Kardec, não tem Ellen White, não tem ninguém, nenhum ser humano, não há Gandhi, não há Buda, não há ninguém que possa fazer a pessoa ir chegar no céu se não for através de Cristo. Essa é a afirmação fechada e completa. Ele é a suficiente caminho, verdade e vida para nós chegarmos no céu. Quando se tenta colocar outra situação, não se alcança essa salvação, porque ele é o caminho. Não faça como os testemunhos de Jeová, que diz que ele é um caminho, dando a ideia de que existe outra forma de chegar ao céu, como as religiões dizem, todas as religiões levam para o céu. Isso não existe, isso é mentira, isso é heresia, é doutrina de demônio. Então preste bem atenção, reforce essa verdade para o seu aluno. Somente Cristo é o caminho para nós chegarmos no céu, e ele é a verdade. O que não está nele é mentira mesmo. Somente Cristo é a verdade, somente ele diz que é a porta, somente ele diz que é a vida, ele é a ressurreição
Quem fala diferente está mentindo. Somente em Cristo nós temos a verdade completa. E a vida, porque Ele é vida e vida em abundância, porque Ele é o dono da vida, Ele é o gerador da vida, Ele traz vida eterna, Ele traz vida em abundância. Então somente Ele é o que Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Ele resume sua missão e sua identidade aqui nesses 3 tópicos: caminho, verdade e vida, mostrando que somente Ele é o caminho, somente Ele é a verdade e somente Ele é a vida. Então não temos como ir para o céu através das nossas obras, não temos como ir para o céu através de outras pessoas, não tem como ir para o céu através de seus próprios méritos. Somente Cristo vai nos dar vida e vida eterna, amém? Então destaque isso para o seu aluno aí. Ele é o único e exclusivo caminho da salvação. A videira verdadeira. Agora ele vai trazer essa metáfora mais uma vez, completando o sentido da sua deidade, né, para a sua divindade. Ele é a videira verdadeira. Nós somos os ramos e o Pai é o jardineiro, é o lavrador. Então, para que a gente tenha vida, somente enxertado na videira verdadeira que é Cristo. Se ele se apresenta como videira verdadeira, é porque existem as videiras falsas. Então muitas pessoas estão se enxertando nas videiras falsas e não tem vida de verdade ali. E quando o Pai vier, Ele vai cortar, como o jardineiro que corta os ramos doentes e podres para poder brotar certo, poda as árvores, tira o que está podre. Assim o Pai fará naquele grande dia, vai tirar aqueles que estão enxertados na videira falsa, que são as coisas do mundo, são as doutrinas do mundo, são as videiras falsas que o inimigo coloca. Você precisa estar fincado em Jesus Cristo. É por isso que nós precisamos estar na casa do Senhor, sentar à sua mesa, ter comunhão com Ele, estar enxertados nele, viver em obediência nele, para que a gente possa ter vida e vida em abundância e dê frutos. Lembra da vara seca de Arão lá no Antigo Testamento? Quando entrou na presença de Deus, ela deu vida, ela deu fruto, ela deu renovo. Por quê? Porque Ele é o dono da vida. A mesma coisa somos nós. Se nós dissemos que estamos em Cristo, mas não temos vida, não damos frutos bons, então você não está enxertado na videira verdadeira. Tem coisa errada aí. Então a gente precisa dar bons frutos, ter renovo, ter folha, ser vistoso, estar na presença do Senhor, enxertado na videira verdadeira. Você vai dar frutos verdadeiros. Se começar a dar problema, dar frutos falsos, comportamentos errados, você não está enxertado na videira verdadeira e você está apresentando comportamento de ramos que estão na videira falsa. Então destaque isso para o seu aluno. E nós só podemos ter uma vida frutífera se estivermos junto à videira verdadeira, que é Cristo Jesus. Pelos frutos você conhece a árvore. Então pelos frutos você vê se aquela pessoa é um ramo enxertado na videira verdadeira, que é Cristo. Olha os frutos, meu irmão. Olha o resultado. Olha como essa pessoa é. Olha o que ela entrega. Olha o que ela faz. E você vai ver se ela tem características de discípulo de Cristo, de enxertado na videira verdadeira, ou se não tem essas características. Então destaque isso para o seu aluno, que Deus te abençoe, né? E nós precisamos entender que devemos permanecer em Cristo, porque tudo que a gente precisa, Ele é. Amém? Que Deus te abençoe, que você possa ter uma aula extraordinária na presença do Senhor Jesus, e até a próxima pré-aula, se assim o Senhor permitir. Amém? Fique com Deus. Tchau, tchau.